Hoje já. Olá pessoal, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma sessão entregues por arquitetos da Microsoft, e hoje a gente inicia uma série sobre redes no Azure. É uma série longa, e ao longo dessa série a ideia é que a gente possa desbravar alguns componentes, um de cada vez, ou alguns de cada vez, para que vocês possam entender como que eles funcionam e como é que vocês podem aplicar isso no seu ambiente corporativo. Comigo hoje aqui temos, ajudando a moderar nessa sessão, o Flávio Honda, o Eric Albuquerque, o Alessandro Messias, a Dilson Contri e também o Fábio Rara, todos os arquitetos aqui da Microsoft. Então aproveitem esse momento ao vivo para que vocês possam publicar suas dúvidas no nosso Q&A, para que essas dúvidas possam ser respondidas assim que possível. Então, nesse primeiro assunto aqui, a gente vai cobrir redes. Eu queria só mostrar primeiramente aqui um slide, o único slide aqui de abertura, mostrando como que a Microsoft divide esse assunto em diferentes categorias, e ao longo das sessões a gente vai cobrir isso aos poucos. Então, a gente tem tanto a parte de conexão, onde tem a rede propriamente dito, eu tenho alguns recursos que a gente vai cobrir nas próximas sessões, como Virtual WAN, Express Route, a parte de proteção, que é muito importante, né? Uma vez que minha rede está no ar, meus recursos estão expostos ou não, como é que eu posso trabalhar esse assunto de proteção? A parte de entrega, a publicação de serviços para o mundo exterior, e a parte de monitoração, para que eu possa ter visibilidade do que está acontecendo no meu ambiente, né, incluindo possíveis ataques, e saber de onde esses ataques estão vindo, por exemplo. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente vai considerar ao longo da nossa série. Voltando aqui no convite enviado para vocês pelo LinkedIn, né, que foi nosso único meio usado aqui de divulgação dessa série, esses são os assuntos separados para hoje. Então, pode parecer pouco, mas garanto a vocês que a gente vai usar todo o tempo aqui dessa série, dessa sessão, para poder cobrir esses assuntos, que a ideia é explicar como que eles funcionam e mostrar algumas das suas propriedades e algumas das suas configurações. Não vai ser possível, nesse momento, cobrir 100% de cada um, porque ao longo das próximos vídeos a gente vai explorando um pouco mais como é que eles fazem relação com outros objetos que por aqui ainda não estão disponíveis. Então, basicamente, de maneira resumida, objeto rede, né, que é o mais fundamental, e sua segmentação em subnets. Uma vez que eu criei essa rede, eu vou colocar recursos nessa rede. Então, por enquanto, a gente vai falar de placa de rede, né, que vai ter máquina virtual associada. Futuramente, também a gente vai cobrir serviços gerenciados PaaS em rede privada, mais para frente. Como é que você controla o acesso entre essas redes, ou entre essas máquinas, através do Network Security Group? Como é que você pode agrupar máquinas para facilitar o controle de regras também, usando Application Security Group, e usar o uso do NAT Gateway para você controlar os IPs de saída das suas máquinas para a internet. Então, com isso, a gente consegue ter uma rede básica mais funcional, com nível mínimo de segurança, para que você possa, de fato, começar a trabalhar com Azure, ou rever esses conceitos que você já tem, eventualmente em uso, e porventura não tenha, talvez, ativado um ou outro desses recursos. Então, basicamente, essa é a estrutura. Eu já tinha mandado no LinkedIn um print, né, dos recursos que eu criei para poder ajudar nessa demonstração, então estão listados aqui nessa minha subscription. Nós temos IPs públicos, máquinas virtuais, a rede, os discos, o NSG, o NAT Gateway. E para ajudar a demonstrar ou desenhar como é que eles estão relacionados, eu tenho aqui esse desenho de arquitetura bem simples, né, bem rascunho papel de pão, mostrando como que aqueles objetos estão criados. Então, o ambiente já está pronto, eu não vou criar aqui do zero, né, para não perder tempo com isso. A ideia é, uma vez que esse ambiente já está no ar, como é que eu navego nesses objetos, como é que eu vejo as configurações, como é que eu testo para saber se de fato as conexões estão funcionando. Então, eu tenho essas três redes virtuais, eu tenho para uma delas um IP público já atribuído. Nesse IP público, eu já consigo fazer aqui um acesso SSH a essas três máquinas que são Linux, não tem Windows por enquanto nesse ambiente. E nesse momento, eu já estou na primeira máquina, para daí, no momento de demonstrar a comunicação, eu volto aqui e mostro para vocês como isso está acontecendo. Aliás, se vocês quiserem, até aproveitar que também faz parte do acesso, né? Se vocês quiserem testar, fazer SSH para esse endereço de IP público, fiquem à vontade. Depois manda aqui no chat se vocês conseguiram pelo menos ter o prompt de usuário e senha ou não. Também é importante para depois eu mostrar
como que eu estou controlando isso sem custo algum, usando recursos simples do Azure. Então, vou deixar já conectado aqui. Então, vamos lá. Então, como é que o processo aqui está definido pela sua fundação? Então, assim que eu vou criar uma conta no Azure, eu vou criar minha primeira rede, o que você precisa, de fato, ter logo de início? O endereçamento. Então, para alguns clientes que não mexem com nuvem pública ainda, o que eu já vi acontecer várias vezes? O cliente pergunta para mim, ô Matias, qual o endereço de IPs privados que você vai prover para nós, para que nós possamos falar com a rede de vocês? E a pergunta não é essa, né? Por quê? Por mais que o data center é da Microsoft, na forma como as redes foram criadas, tanto a parte de storage, computação e rede, é feita uma segmentação lógica para que você, cliente, você, parceiro, possa criar o ambiente de vocês hospedado pela Microsoft. Então, essa pergunta sobre qual endereçamento de IPs privados que vai ser usado, quem define é você, cliente, é você, parceiro. Então, se você quer, por exemplo, criar um endereçamento, uma rede 10/8, você pode criar à vontade. Quer criar 10 redes 10/8? Pode criar à vontade. Então, as redes, por padrão, são isoladas entre si e você define, de fato, quem pode ou não se comunicar com essa rede, por IP privado ou por IP público. Nesse meu caso aqui, o que eu defini? Eu criei um objeto de rede chamado Virtual Network, ou VNet, que tem esse ícone aqui desse menor 3 pontos maior. E nesse caso, eu primeiro cadastrei o quê? Um address space. Eu coloquei um número aleatório, 10.3/16. Poderia ser 10/8, poderia ser um 92, um 72, que seja. Depois que eu crio esse endereçamento básico, eu preciso criar a primeira segmentação lógica, a primeira subnet, para que daí eu possa criar recursos dentro dessa subnet. E nesse caso, eu criei um segmento menor que 1/16. E aqui são conceitos básicos de rede. Eu tenho um bloco grande de IPs, eu vou fatiar esse bloco da forma que fizer sentido para mim. E uma coisa importante também é que você pode expandir esse bloco futuramente. Eu posso, em vez de trocar aqui 1/16, eu poderia aqui trocar para um 10.0/8. O que você não consegue depois, estando esses IPs em uso, é encolher esse endereçamento, né? Tem algumas outras restrições que a gente vai cobrir mais para frente, dependendo de como é que você liga essas redes para que elas possam falar entre si via IP privado. Mas, por enquanto, esse é o basicão, uma única rede. A comunicação entre redes fica para a próxima sessão. Então, eu criei esse /24. E eu também, uma coisa que não é muito comum, mas é importante citar que é possível, eu posso também cadastrar outros address spaces que não tem nada a ver com o anterior nesse mesmo objeto de rede. E nesse caso aqui, eu criei também um outro endereçamento, 192.168.5/24. Criei aqui uma subnet respeitando esse endereçamento. Nesse caso, ela está usando o barramento inteiro desse 192, para mostrar para vocês que eu posso, no mesmo objeto de rede, eu ter a minha segmentação lógica com endereços que, a princípio, não falam entre si, né, se fosse seguir a teoria básica de redes. E em cima desse ambiente, eu criei duas máquinas virtuais, a máquina 1 e a máquina 2 estão nesse primeiro segmento, no 10/24, e eu criei a terceira máquina virtual nesse outro segmento para poder também mostrar para vocês como que eles falam ou não entre si. E para poder entrar nesse ambiente, eu coloquei um IP público na primeira máquina, que o IP é exatamente esse que eu passei para vocês, está aqui na tela, caso vocês queiram fazer um acesso SSH, força bruta, fique à vontade, não querer derrubar esse IP, 52255.239.84, para que eu possa entrar nessa máquina e, a partir dela, fazer os meus testes, e também mostrar, quando eu associo o IP público na máquina, o que acontece com essa máquina quando ela precisa falar com a internet também. Então, com isso, eu consigo mostrar para vocês uma máquina com IP público, uma máquina sem IP público no mesmo segmento, em um segmento separado, uma máquina também sem IP público, que, no entanto, né, eu vou mostrar para vocês como que elas falam entre si e com o mundo externo. Então, deixa eu já mostrar para vocês aqui via portal, só por cima, algumas dessas configurações. Então, como eu disse, eu já tenho o ambiente todo criado. Se eu pego aqui a rede virtual, eu tenho essa rede virtual criada aqui, eu tenho os endereçamentos que foram cadastrados. Eu posso vir aqui e colocar outros endereçamentos que eu achar necessário. Ou também posso remover aqueles que não estão em uso. Então, você pode fazer isso dinamicamente. Eu tenho aqui as minhas duas subnets, que eu já listei para vocês. E, além disso, um ponto que é também importante configurar na rede virtual,
de início, se eu vou comunicar essas máquinas por nome e não pelo IP, eu preciso de um DNS para essas máquinas. Então, se você está criando um ambiente no Azure totalmente isolado, sem ter integração com o seu ambiente atual, ou se você não for usar, por exemplo, um domain controller, você pode usar o próprio DNS que já vem nativo no próprio Azure. Se não, você precisa montar uma máquina com papel DNS, ou depois fechar uma VPN com o seu ambiente on-premises para que ela possa falar com o seu DNS corporativo. Então, nessa mesma tela aqui da rede, eu posso vir aqui embaixo. Até importante, né? Tem algumas configurações aqui que eu não vou cobrir com vocês hoje, né, porque são assuntos das próximas sessões, mas nós cobriremos todas ao longo das semanas. Aqui em DNS, que acho que é um assunto fundamental para cobrir agora, você escolhe essa configuração, né? Se você vai usar um DNS provisionado pelo próprio Azure, que você não enxerga, você simplesmente usa, ou se você vai definir aqui em Custom os IPs privados dos seus DNS, ou também IP público, caso você queira usar DNS externos ou públicos também. Importante lembrar que, como é que as máquinas recebem esses endereços? Por padrão, por definição, a rede virtual no Azure, ela é basicamente um DHCP, em termos de entrega de recursos. Então, quando você cria uma rede e você atribui uma placa de rede com uma máquina em cima desse cara, quem vai dar esse endereço de IP é a própria segmento de rede, e também o DNS. Então, se eu faço uma mudança aqui nesse cara, eu vou, então, ao fazer o refresh de IPs na máquina, receber esse meu novo DNS para que ela possa saber como resolver nomes durante a comunicação externa. E outra coisa também importante para cobrir nesse cara aqui, quando eu entro aqui na subnet, eu tenho esse endereçamento que foi criado aqui, né, que vocês viram. Então, foi criado aqui um 10.3.3/24, que, teoricamente, ele compreende esses 256 endereços de IP. No entanto, ele mostra aqui os disponíveis. Nesse caso, eu já estou aqui usando 2 IPs privados em 2 máquinas. Só que se você somar, né, 249 com 2, é o 251. Está faltando aqui o número de IPs. Por quê? Toda vez que eu crio um segmento de rede, o Azure reserva os primeiros endereços para fins internos de roteamento. Então, se você cria, por exemplo, aqui uma rede com esse endereçamento, e eu crio uma máquina virtual nela, o primeiro IP disponível para essa máquina, nesse caso, foi 10.3.3.4. Os IPs anteriores são reservados para uso roteamento interno. Então, a cada subnet que você cria, ele vai usar os primeiros IPs para os fins internos e vai te liberar os próximos para que você possa, de fato, alocar em recursos do seu ambiente. Depois eu considero aqui essas outras configurações de segurança e roteamento, que por enquanto ainda a gente vai chegar lá com calma. Então, o que mais que eu tenho aqui? Uma vez que eu criei os objetos, eu tenho as minhas máquinas que foram criadas, e essas máquinas têm placas de rede, que estão aqui, e é na placa de rede que, de fato, está o segredo da nossa rede. Então, tudo que você aplica de segurança, de roteamento, configuração de IP, vai tudo cair na placa de rede, direta ou indiretamente. Então, ele é um componente muito crítico que a gente vai dar mais ênfase na sessão aqui de hoje. Se eu pegar, por exemplo, a primeira placa de rede, e, aliás, uma coisa também importante, eu estou aqui navegando nos objetos individuais, mas se você pegar um objeto que é composto por esse outro objeto secundário, como objeto máquina, eu consigo, pela máquina também, entrar em networking e daqui entrar para o objeto placa de rede, porque eles estão, de fato, integrados entre si. Estou aqui entrando pelo próprio objeto aqui para ficar mais fácil de visualizar. E um ponto importante é que vocês usem um padrão de nome que ajude a identificar o que é aquele recurso, de quem que é aquele recurso. Então, só batendo o olho aqui no nome, sem nem mesmo ver o ícone, eu consigo ver que é uma placa de rede, que é uma placa de rede, a primeira placa de rede da máquina 1, da minha rede lab, que é uma rede 1 também. Então, é importante que vocês tenham um padrão de nome para facilitar a identificação dos objetos, não importa a visão que você tenha. Então, abrindo aqui essa placa de rede, eu também tenho várias configurações aqui dela, eu não vou cobrir todas aqui, nesse momento que é importante. Configurações de IP. Então, toda placa de rede tem pelo menos uma configuração de IP, que por enquanto, essa que vocês estão vendo aqui, o nome da configuração, é IPv4, a gente também suporta IPv6, é a configuração primária e está recebendo esse IP 10.3.3.4, que é dinâmico. Então, como eu disse, por padrão, a gente, por definição, é DHCP, que a nossa rede funciona. Aí qual que é a preocupação que você pode ter?
mas eu preciso ter máquinas que têm IP fixo. Eu não posso trocar esse IP aleatoriamente em refresh, em renew. Como é que você pode fazer isso? Ao entrar na configuração da placa de rede, você escolhe como é que é a atribuição desse IP. Se vai ser uma atribuição dinâmica, como eu deixei do meu caso, ou eu posso mudar para estática, e com esse caso aqui, eu chumbo o IP na máquina. Se o estático for o mesmo que estava atribuído dinamicamente, eu simplesmente salvo e já chumbou. Se eu trocar esse IP aqui, a máquina vai ter que passar aqui por um reboot para poder receber essa nova configuração. Caso contrário, ele se perderia aqui na nossa comunicação de rede. E nessa placa também de rede, eu tenho, nessa configuração de rede, eu tenho um IP público associado diretamente nessa máquina. Então, são poucos casos que a gente recomenda que você coloque IP público diretamente na máquina. Tem outras formas de você poder expor serviços nessa máquina, outras formas de você poder também fazer gestão dessa máquina via internet, que não essa, que ela pode, de fato, ter uma exposição desnecessária e pode ser um ponto de ataque do seu ambiente. E um ponto importante também de se comentar nesse caso aqui é que não necessariamente cada placa de rede tem que ter um IP apenas, né, privado ou público. Aqui você pode cadastrar outras configurações de IP para que você possa, de fato, ter vários IPs privados ou públicos, se o teu ambiente, a tua máquina assim deseja. Se não me engano, a gente suporta, acho que 250 IPs por placa de rede. E cada IP primário, ele pode ter um IP público também. Então, eu posso ter uma única máquina virtual com uma placa de rede apenas, com 250 IPs privados e 250 IPs públicos também. E eu posso colocar outras placas de redes se necessário, se extremamente necessário. Importante dizer que, em termos de throughput de rede, o limite é aplicado por tamanho de máquina. Então, se tem uma máquina X, que lá na documentação fala que o limite é 10 gigabits por segundo, não importa se eu tenho 1, 2, 3, 8 NICs, o limite é o mesmo. Ele é aplicado na máquina e não em cada NIC que você está utilizando. Então, pouquíssimos casos você vai trabalhar com múltiplas NICs, geralmente quando você trabalha com máquinas virtuais que trabalham como firewall, trabalham como roteador ou algo nesse sentido. Para máquinas de uso geral, aplicações, banco de dados, uma NIC só ele é suficiente para se comunicar com todas as redes que de fato ela precisa. A gente vai cobrir um pouco disso nas demonstrações. Então, tem essa configuração aqui. Eu tenho também a opção de configurar para NIC específica uma configuração de DNS especial para ela. É pouco comum. Geralmente você aplica o DNS no segmento de rede e assim que a máquina sobe nesse segmento, ele já herda essa configuração. Se necessário, você pode, dentro da própria NIC, de algumas específicas, definir qual o DNS que aquela máquina de fato tem que receber para funcionar. E um ponto também que é importante aqui, que eu vou só comentar, não vou demonstrar aqui para vocês hoje, que essa chave aqui de cima, que é um ponto importante porque ela define, ela ajuda a entender como que funciona o roteamento ou a entrega de pacotes no Azure. Então, uma vez que você criou uma máquina virtual e a NIC dessa máquina virtual tem esse IP 10334, é esse IP que precisa estar configurado dentro do SO. Então, se o SO está com o DHCP, ele recebe isso. Se o SO está com configuração fixa de IP, precisa ser esse mesmo IP aqui. Se você, porventura, tem um IP na NIC, um IP privado, e no SO tem um outro IP diferente, não vai comunicar. Mesmo que esse IP faça parte do segmento de rede que essa NIC está criada. Porque o que é importante aqui não é basicamente o segmento que essa NIC existe, ela é onde ela reside. O que importa é o que está chegando na NIC em si. Então é importantíssimo que você garanta que a sua máquina virtual, dentro do SO, tenha a mesma configuração de IP privado que está exposto na própria NIC. Caso contrário, você perde o acesso à máquina. A gente permite acesso à máquina sem ser pela rede, para que você possa corrigir isso, mesmo que a rede pare de funcionar, tanto Windows quanto Linux. Você não vai cobrir isso agora, vai cobrir mais para frente. Mas é importante saber que você tem que ter esse match, né, entre o IP da placa de rede e entre o IP que está no sistema operacional. Por isso que é importante deixar sempre o SO como DHCP para evitar que esses problemas de sync possam ocorrer. E por que existe essa flag aqui em cima? Porque pensa o seguinte, essa máquina aqui é a 10334. Se eu tenho uma máquina qualquer, por exemplo, a 10335, que ela manda um pacote para mim, ele pega o pacote, né, faz um ping, por exemplo, enviado para essa placa de rede um pacote destinado a ela. Então ele vai ver assim no pacote, para que esse pacote aqui? É para 10334. Ou se o pacote é para mim e eu sou esse cara mesmo, eu recebo esse pacote, né? Processo básico de comunicação. No entanto, o que pode acontecer? Pode acontecer de você querer forçar que essa máquina receba pacotes destinados para outras máquinas. Mas para que eu vou querer que isso aconteça?
se essa máquina for um firewall, por exemplo, um roteador. Então, se essa máquina fosse um firewall, o que poderia acontecer? Você pode criar uma rota, a gente vai cobrir isso na próxima sessão, falando o seguinte: quando a máquina 10335 quer falar com a internet, eu quero mandar esse pacote para essa máquina 10334 aqui, para que ela possa pegar o pacote, fazer a inspeção e liberar o acesso. Então, se eu não marcar essa flag aqui de cima, qual vai ser a dinâmica nesse caso? Essa máquina 10335 vai mandar o pacote, vai sair da máquina dela o pacote, a rota que você criou vai mandar o pacote para cá e vai bater a máquina 10334, tem um pacote aqui que eu quero mandar para você. A máquina abre esse pacote, vê que não é para ela e dropa. Por quê? Porque ele só, de fato, ouve pacotes que são marcados para essa máquina aqui. Então, já é uma forma de como a rede foi criada, na nossa rede baseada por software, que também evita N tipos de ataque que existem em ambiente on-premises. Mas só se a máquina for um firewall, o que eu faço para poder permitir que ela receba pacotes que não são destinados a ela? Eu marco essa flag aqui em cima. No momento que eu marco essa flag aqui em cima, de IP forwarding, eu estou dizendo o seguinte: máquina, placa de rede, você pode receber pacotes que não são destinados a você. Se chegar na tua placa de rede, aceita, processa e faz o que você quiser com ele. Aí ela consegue mandar para o SO trabalha e depois faz o destino com esse pacote. Se você cria qualquer objeto de firewall usando a galeria do Azure, usando firewalls dos nossos parceiros, todos eles já vêm configurados dessa maneira. Agora, se você criar um firewall do zero, né, coloca a máquina virtual, sobe o serviço e configura, você precisa configurar esse cara, caso contrário, essa máquina vai ficar dropando pacotes, porque aí você vai mandar para essa máquina pacotes destinados a outro endereçamento. Quando a gente for falar de firewall, depois a gente resgata esse assunto e mostra isso funcionando. Então, por conta da NIC, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Agora, eu vou voltar aqui para a demonstração prática para poder mostrar como é que as máquinas falam entre si e depois eu mostro como é que você pode ver as rotas aplicadas na NIC e depois as camadas de segurança aplicadas na NIC e como é que você pode depois controlar isso no seu ambiente. Então, voltando aqui para o desenho, né? A gente tem a máquina 1, máquina 2 e máquina 3. Uma coisa que eu não comentei antes é que essas três máquinas ela tem um serviço de web no ar. Então, as três estão com Apache, então as três respondem a porta 80, as três são Linux, portanto, as três respondem na porta 22, SSH. Eu já tenho essa máquina conectada na máquina 1, nesse meu ambiente aqui. Então, o primeiro teste que eu vou mostrar para vocês. Como é que uma máquina fala com a outra vizinha? E como eu disse, como eu estou aqui usando o DNS local do Azure, próprio do Azure, eu posso chamar essas máquinas por nome, que ele vai me resolver esses nomes. Então, eu vou aqui, basicamente, fazer um trace route entre a máquina 1 e a máquina 2. My trace route TCP, porta 22. Não vou resolver o nome, VM02. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou traçando o caminho entre a máquina 1 e a máquina 2. Como essas máquinas estão no mesmo segmento, o esperado, né, pelos conceitos básicos de rede, é que essa comunicação aconteça. E é o que está acontecendo aqui agora. Então, da máquina 1 para a máquina 2, que é a 10335, ele consegue fazer a comunicação, você vê que não tem nenhuma perda de pacote, está aqui as estatísticas do que está sendo enviado para ela, e não tem nenhum salto intermediário. Então, de fato, elas estão, entre aspas, no mesmo barramento. No entanto, eu tenho aqui a máquina 3. A máquina 3 está em outro segmento de rede com número completamente fora desse escopo inicial 10.3.3/24. Então, nesse caso, o que vocês esperam que aconteça? Cara, se eu tenho uma rede 10 e uma rede 9.2, elas não falam entre si. Eu teria que ter aqui no meio um roteador para poder fazer esse acerto de resolução de comunicação para que essa máquina possa falar com essa rede e daí as coisas fluem normalmente. No entanto, se eu voltar aqui para essa máquina 1 e traçar a rota para a máquina 3, que vocês estão vendo que tem outro segmento, qual que vai ser a experiência que você vê? Eu falo diretamente. Então, da máquina 10 para a máquina 9.2, eu consigo falar diretamente, sem perda de pacote, está aqui as estatísticas sendo carregadas em tempo real, e sem passar por nenhum salto intermediário. Então, na teoria básica de rede, o que você pensaria? Cara, eu tenho que colocar um roteador, vai ter esse do roteador, vai ter talvez aqui um gate, bababá. Porque é assim que as coisas funcionam. Mas, de novo, como aqui a gente está falando de uma nuvem pública, então existe uma camada de abstração aplicada em todo esse ambiente e você simplesmente vê aquilo que está na camada lógica, que é esse cara aqui. Tecnicamente, eu não te garanto em qual data center que essas máquinas estão.
todas elas estão criadas na mesma região do Azure. No entanto, a máquina 1 ela pode estar em um data center, a máquina 2 pode estar em outro data center e a máquina 3 pode estar em outro data center também. Mas, logicamente, a gente abstrai toda essa preocupação de rede para vocês e mostra essas máquinas, uma vez que estão dentro da mesma VNet, elas falam sim entre si. Aí você fala, puxa, mas aí eu não quero que isso aconteça. Por que eu vou segmentar uma rede se elas falam entre si puramente para organizar os metadados? Não, né? Você pode e deve também colocar regras de comunicação entre os segmentos também. A gente vai cobrir isso na frente. Mas, por enquanto, é importante entender como que essas máquinas falam quando necessariamente elas precisam falar entre si, com endereçamentos de IPs privados, e como é que elas conversam quando precisam falar com rede externa. Então, eu vou aqui cancelar esse trace route. Então, vocês viram que, de fato, as três falam entre si. Aliás, deixa eu primeiro fazer um SSH para VM03. Então, agora eu vou sair dessa máquina 1 e vou ir para a máquina 3. Está aqui a VM03. E vou fazer o mesmo comando para a volta, só para mostrar que eu estou, de fato, indo e voltando em termos de rede. TCP, porta 22, não vou resolver o nome, VM01. Então, está aqui, da máquina 3 para a máquina 1, sem salto, sem perda, os pacotes enviados, estatísticas em tempo real, está de fato funcionando. Mas vou mostrar a ida e a volta. Legal. Aí qual que é o ponto importante aqui? Aqui, então, basicamente, elas falam entre si, porque são na mesma VNet. Se eu tivesse uma outra VNet, aí não teria jeito, né? Se são máquinas virtuais em objetos VNet diferentes, elas não falam entre si. É uma forma como a gente garante o isolamento não só das VNets do seu ambiente, mas também de outros clientes que estão rodando, talvez com vários clientes com o mesmo segmento de rede no Azure. Aí o próximo passo é como que é a comunicação dessas máquinas para a internet. Então, se essa máquina precisa falar com a internet, ela consegue ou não consegue? Aí aqui já tem, né, uma dica, acho que bem clara para vocês, porque a máquina 1, como tem IP público, o esperado é que essa máquina tanto receba conexões de entrada da internet, assim como eu fiz para poder fazer o SSH, e também ela consiga falar com a internet em conexão de saída, porque o IP está associado a ela. Então, como é que eu mostro que essa máquina está de fato falando com a internet? Eu posso aqui fazer um curl para o ifconfig, né, que é um site que me retorna qual IP que eu estou usando para a internet. Dei um enter aqui, ele mostra o quê? O mesmo IP público associado à máquina. Então, portanto, quando essa máquina 1 ela inicia uma conexão para a internet, ela está saindo por esse IP aqui, porque eu estou associando diretamente a ela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para a máquina 2. A máquina 2 não tem IP público. Então, o que vocês esperam que aconteça quando eu mudo, né, para esse lado? Como não tem IP público, eu não tenho aqui nenhum objeto nesta rede que entrega um IP público para essa máquina, poderia ser um NOT Gate ou um balancer, o esperado é que essa máquina não consiga falar com a internet, certo? No entanto, fconfig.co, quando eu chamo o mesmo site, pum, essa máquina, de fato, ela consegue falar com a internet, e apareceu aqui um IP aleatório. Então, por padrão, toda máquina que você coloca numa rede do Azure, que você criou, né, no Next Finish, ao iniciar a conexão com a internet, essa máquina consegue ter conexão de saída. Então, existe aqui um NAT Gateway intrínseco, mantido pela Microsoft, sem custo algum para vocês, que permite que essa conexão de saída aconteça. O que não acontece é a conexão de entrada, né? É um serviço que te dá a saída para a internet, mas eu só consigo ter a entrada, né, iniciar a conexão no sentido de fora para dentro, se eu expor essa máquina para a internet. Então, aqui nesse caso, é somente conexão de saída. É um ponto bom porque não tem custo algum para vocês, a máquina tem acesso à internet para poder acessar os sites, apt-get, update, Windows Update, por aí vai. Mas, no entanto, se você precisa ter controle de quais IPs públicos que a máquina tem que usar para poder sair para a internet, isso vira um problema, porque esse IP ele é aleatório. Eu posso rodar esse comando agora, rodar daqui a pouco, pode ser um outro IP que ele vai usar. Deixa eu até ver se aparece aqui uma mudança de IP. Por enquanto é o mesmo, mas de fato esse endereço ele vai sendo trocado e é assim que ele funciona. Só que agora eu vou entrar na máquina 3. Ao entrar na máquina 3 e fazer o mesmo comando, de novo, a máquina 3 não tem IP público associado a ela, mas a saída de rede vai ser um pouco diferente. Então, ifconfig.co. O IP é esse outro aqui, 5222247499. Então, tentem, se alguém quiser testar, tentem atacar esse IP, ver o que acontece com ele, o que responde, o que seja. Então, assim, eu mostrei para vocês que eu tenho 3 máquinas e cada máquina, ao falar com a internet, ela sai com IP diferente. No primeiro caso, da máquina 1, é um IP público que eu taxei direto na placa de rede. No caso 2,
ele usa um NAT Gateway padrão da Microsoft, e no caso 3, ele também usa um NAT Gateway, só que o NAT Gateway que eu defini para ele. Então, voltando aqui para o portal, o que eu tenho aqui de objetos a mais aqui? Eu tenho objeto, todos os recursos, NAT Gateway, que é um objeto que ainda é relativamente novo no Azure, acho que eu vi poucos clientes usando. Sai aqui. E basicamente o que eu tenho aqui? Eu tenho a região onde ele foi criado, na minha subscription, eu tenho a rede onde ele foi associado, então eu posso pegar um NAT Gateway, associar a uma rede, e daí eu posso escolher quais segmentos de rede que ele vai ser aplicado. No caso, por enquanto, são um segmento de rede, que é o segmento daquela minha máquina 3, e eu tenho, por enquanto, um IP público de saída. Como eu posso ter uma rede muito grande, com muitas máquinas, e eu posso eventualmente ter um número de portas de saída muito elevado, talvez um IP público só não seja o suficiente. Então, o que você pode fazer, pode colocar vários IPs públicos, né, para que ele possa fazer esse uso de portas e usar o máximo que ele de fato precisa, ou eu posso também usar esse outro objeto chamado prefixo de IP público, que nada mais é do que um bloco de IP público sequencial. Você pode, por exemplo, eu quero reservar um IP público /29. Tá bom, ele vai pegar um /29 de IPs públicos sequenciais e entregar esse bloco para você. Por que é importante isso? Por que é interessante? Se você precisa falar com parceiros ou com clientes, e você fala que eu vou sempre que sair pela internet, sair com esses blocos de IP, o teu parceiro, o teu cliente vai pegar esse bloco, colocar no firewall deles e garantir que, se vier IPs desse bloco aqui, eu sei que vem lá da empresa do Marcelo. E você consegue ter, então, um segmento fixo de IPs públicos para garantir essas regras de firewall por IP entre empresas. Então, eu posso ou atribuir IP públicos individuais, ou eu posso atribuir blocos de IP público nesse caso aqui. Nesse caso de exemplo, foi um IP público individual. Então, eu escolho aqui, eu vejo esses IPs que foram atribuídos, o IPs individuais ou o próprio prefixo de IP público. Eu escolho em quais segmentos que esse NAT Gateway vai ser aplicado. Então, nesse caso aqui, notem que eu tenho dois segmentos, eu apliquei somente no segundo. Então, é por isso que a máquina 2, que está no segmento do primeiro, ao sair para a internet, ela sai com IP aleatório, porque nela não tem o NAT Gateway meu, tem o da Microsoft, o gratuito. E aqui em configurações, eu posso escolher aqui o tempo de timeout quando ocioso. Então, basicamente, é isso que o nosso NAT Gateway faz. Então, se você pegar aqui o IP que ele está usando, é o IP final 99, que ao fazer lower curl, é o mesmo IP que essa máquina tem para a saída. O outro que é importante aqui nesse recurso é que ele respeita, como é um tráfego de saída, ele respeita o caminho de entrada, de retorno, uma vez que a saída acontece por ele. Qual que é a ideia aqui? Se eu tenho, por exemplo, aqui um load balancer que entrega um IP público para essa máquina, que a gente vai cobrir isso mais para frente, se eu recebo a conexão pelo load balancer, que é um IP público separado, ele vai chegar na máquina 3, ele pega o pacote necessário e volta a comunicação pelo próprio load balancer. Então, se a conexão entra por esse IP público do balancer, ele volta por esse mesmo IP público, para evitar a simetria. Se nessa rede virtual eu tenho um NAT Gateway também, e eu faço a saída para a internet a partir dessa máquina 3, ele tem essa opção de você de sair, ao iniciar uma conexão nova, sair pelo NAT Gateway, para poder falar com a internet no geral. Então, ela inicia a conexão para fora, e pelo NAT Gateway também tem um retorno do site que ela fez o acesso. Então, você consegue ter... Depois tem um site nosso, a gente pode mandar talvez no chat, que explica essas regras de coexistência entre IP público na máquina, NAT Gateway, Balancer, e como é que a comunicação flui, dependendo de como que a comunicação inicia de fora para dentro ou de dentro para fora também. É bem interessante essa referência técnica para vocês. Então, em linhas gerais, para termos de roteamento básico, é isso que vocês viram funcionando. Agora, o que é importante também mostrar para vocês? Como é que eu vejo o que está configurado em cada NIC em termos de roteamento? Uma coisa é você testar na prática e você ver que as coisas acontecem. A outra coisa é você ter a evidência de que essas rotas acontecem porque alguém configurou isso no meio ambiente. Ou uma configuração automática do sistema, ou uma configuração que você fez manualmente. Então, voltando para o portal, nós temos aqui na configuração da placa de rede, que é o objeto que eu considero mais importante da fundação de rede do Azure. Eu vou pegar aqui a placa de rede número 2, primeiro, que é aquela máquina que não tem, está solta no mundo, não tem IP público associado a ela.
E eu venho aqui embaixo, e eu tenho aqui dois itens importantes que eu vou mostrar para vocês os dois hoje. Um são as rotas efetivas, e o outro são as regras de segurança efetivas nessa NIC também, que eu vou falar isso na sequência. O que diz respeito a essas rotas efetivas? Você pode, quando você manipula os objetos do Azure de rede, o próprio Azure ele vai manipulando a rota padrão da rede para poder garantir que aquilo que você configurou pelo portal via API ou via comando vai ser aplicado a essa placa de rede, diretamente ou indiretamente. E você pode também manipular rotas de maneira forçada. Você pode criar suas próprias rotas e aplicar também nesse mesmo, na rede ou no mesmo segmento de rede ou do IP. O que é importante saber nesse caso? Quais configurações, de fato, estão chegando na placa de rede? Porque você pode, eventualmente, criar uma rota definida na sua teoria, aplicar na subnet, e ao replicar essa rota para a NIC, pode chegar uma rota diferente. Na próxima sessão, a gente vai cobrir um pouco sobre isso. Então, como é que eu sei o que está chegando na NIC? Eu abro a NIC, eu clico nesse extrato de rota, então leva alguns instantes para que ele faça essa consulta, ele mostra para mim, está aqui, ó, essa tabela de rotas que essa NIC respeita. Então, toda vez que essa NIC falar com alguma outra entidade, com alguma outra máquina fora, é isso que ele vai respeitar e vai saber para onde vai mandar o meu pacote. Então, olhando aqui nessa relação, eu tenho essa definição aqui. Então, são todas rotas default do Azure, todas estão ativas. Então, na próxima sessão, a gente vai explicar o que é uma rota ativa e inativa. E aqui ele mostra, para tais destinos, faça o que com o meu pacote. Então, o que ele mostra aqui logo de início? Se essa minha máquina, que eu estou com aquela NIC que está no 10.335, se essa NIC quiser falar com qualquer endereçamento de IP desse bloco aqui, o que eu faço com esse pacote? O que ele define? Está dentro de casa, se resolve que nessa própria rede que você está aqui. Então, é uma rede vizinha, é uma placa vizinha sua, você vai pingar ela aqui, ela vai te responder. Não tem que passar por ninguém para poder chegar até ela. É o que quer dizer esse Virtual Network aqui. Então, se eu quero falar com destino e o próximo etapa é falar com a minha própria rede, ele consegue se resolver e falar com destino sem passar por ninguém. Se essa mesma NIC quiser falar com 92.168.5/24, é a mesma coisa. Cara, essa rede é a gente aqui. Então, você consegue, de fato, chegar nessa rede sem passar por ninguém mais, sem nenhum salto extra. Toda vez que eu vou no meu bloco de rede, lá no meu address space, e coloco mais address spaces, ou expando aquele address space, ele automaticamente reflete essa rota aqui. Ele vai criar mais linhas, mostrando quais address spaces fazem parte daquela minha rede virtual, e, portanto, quando eu quiser falar com qualquer IP daquela rede, ele consegue chegar. Então, aqui está esse roteamento definido. Aí, mais aqui embaixo, ele tem 3 endereçamentos que são IPs reservados, e aí tem a nossa documentação, né? Por que eles são reservados, qual que é a RFC que define que esses IPs têm que ser reservados, e por padrão, nesse caso, se for destino a algum desses IPs reservados, none quer dizer drop o pacote. Aí você pode perguntar, mas caramba, e se eu criasse uma rede 10/8 aqui em cima, ele ia dropar pacote? Não, né? Se você criar uma faixa de IPs que é equivalente a essa aqui de baixo, ele vai trocar esse none por Virtual Network e vai, de fato, permitir que a comunicação aconteça. Aqui, por padrão, ele cria essas 3 entradas, dropando o pacote caso o destino seja para algum desses endereçamentos aqui. Mas vocês podem, sim, usar tanto 10/8, 9268 como escopo de rede, que foi o que eu usei aqui em cima. Só que eu usei segmentos menores, mas poderia usar o segmento inteiro. E aí tem um cara aqui no meio que é bem interessante, que é o seguinte. Se eu quiser falar com o endereçamento que não for nenhum aqui de cima e nenhum desses aqui embaixo, o que acontece com o meu pacote? Então, que é o tal da rota 0/0. Sai para a internet. Então, ele manda esse cara para o gateway, para o NAT Gateway, que é quem vai dar acesso à internet. Se nessa subnet onde essa NIC está, eu não tenho o NAT Gateway meu, que eu apliquei, ele vai mandar para o NAT Gateway padrão da Microsoft. Se eu estou numa subnet que tem o NAT Gateway que eu apliquei, que é o caso da máquina 3, ele vai mandar por esse NAT Gateway. Se eu apliquei essa regra aqui e a máquina tem IP público, ela vai sair por esse IP público que está associado a essa máquina. E por aí vai, com o load balancer e tudo mais. Então é aqui que você de fato vê qual que é a regra, quais são as rotas aplicadas em cada máquina a partir da sua NIC. Não importa como eu fiz com que a rota fosse configurada no meu ambiente, é aqui que você tem que ver para saber o que está chegando até essa NIC. Então, em termos de roteamento, esse é um ponto importante que você tem que configurar. Aí tem um ponto importante que é, então, ok, essa visão, né, geral aqui sobre roteamento, que as máquinas falam entre si, falam também com a internet. Agora, um ponto crítico aqui, para a gente avançar nesse assunto, é termos de segurança básica de comunicação. Então, vocês viram que as máquinas falam entre si por padrão, não tem conceito aqui de subnet privada ou pública, então todas, por padrão, falam com a internet e todas também falam entre si.
E se você está, por exemplo, usando uma região do Azure que tem suporte a multizona, também é um ponto que é importante ter em mente, a rede nossa, ela sempre é regional. Então, se eu crio uma rede na região sul do Brasil, qualquer máquina dessa minha subscription que for criada nessa região, ela pode fazer parte de qualquer segmento que eu definir nessa minha rede. Se eu estiver criando uma rede como essa aqui, em uma região que suporta multizonas, o Brasil em breve vai ter suporte, você não precisa criar nem uma rede multizona e nem subnets por zona. Por padrão, tanto a rede, nem por padrão, por definição, tanto a rede quanto as subnets são todas regionais. Portanto, você pode ter uma VNet criada, você pode ter uma subnet criada, e você pode ter nessa subnet máquinas de zonas diferentes. E vão estar falando com o mesmo barramento. Então, um ponto também importante para quando você, porventura, você está usando hoje uma rede regional, com máquinas regionais, se você for depois trabalhar com máquinas de zona, você vai usar a mesma rede, porque a rede não vai ter que ser adaptada para isso. Por definição, toda subnet, toda VNet, ela é de fato regional. Agora, se você trabalhar com múltiplas regiões, aí você vai ter que fazer uma ligação entre essas redes, a gente vai cobrir isso na próxima sessão, não hoje. Então, voltando aqui para a questão de segurança. Então, como é que eu faço, então? Aliás, eu não estou acompanhando aqui o chat, está o nosso pool de moderadores acompanhando. Não sei se alguns de vocês chegou a testar o acesso SSH para aquele IP público. Creio eu que vocês não devem ter tido sucesso de bater na porta 22, porque antes de a gente fazer de mostrar para vocês o ambiente, eu já apliquei algumas camadas de segurança para evitar que o ambiente ficasse de fato exposto aqui para mim. Então, como é que eu consigo ver se alguém tentou atacar o meu ambiente aqui? Eu vou voltar aqui na minha máquina 1, só para ver se alguém teve sucesso, né? Vai que alguém tentou chegar aqui. CD, estou viajando aqui agora, confundindo as coisas. Saí da máquina 3, cheguei na máquina 1. Como é que eu sei se houve uma tentativa de SSH inválido na minha máquina? Eu dou aqui um sudo lastb para ver as tentativas erradas. E eu tive tentativas de ataque a essa máquina no dia 11 de junho, né, que foi quando eu subi o ambiente logo do início. Então, uma coisa que é importante, né? Por mais que a gente fala, o Azure tem várias certificações, segurança avançada, aquela coisa maravilhosa do planeta, X bilhões de investimento, o que você cria na nossa plataforma, você é responsável por parte, e outra parte nós somos responsáveis. Se você cria uma máquina virtual como essa com Linux, você coloca com uma rede básica sem nenhum tipo de proteção, você coloca IP público nessa máquina, você está expondo essa máquina ao mundo. Então, se essa máquina aqui não tem firewall ativado, cara, você está expondo, de fato, a máquina ao mundo. O que vai acontecer com você em pouco tempo? Vai ter port scan e vai ter força bruta com SSH ou RDP. Isso é garantido, é questão de tempo. Então, quando eu subi esse lab aqui, eu subi ele por poucos minutos, depois apliquei a segurança dele. Nesse pouco tempo, eu recebi 3 tentativas de SSH. Ele mostra aqui, né, de onde veio essa tentativa. E não teve sucesso, né, porque eu estou usando uma chave aqui, não estou usando senha fraca, nada disso. E como não vi que não apareceu mais nenhuma tentativa aqui, creio eu que nenhum de vocês, caso alguém tenha tentado, conseguiu chegar aqui na porta 22. Então, por que isso não aconteceu? Porque eu, na minha camada de rede, eu usei um outro objeto, que é o Network Security Group. Então, o que é esse Network Security Group? Ele é, primeiro, um objeto gratuito, então você não paga para usar esse cara, isso é bem importante ter isso em mente, porque você não tem que se preocupar com isso. E aqui você tem acho que deu um clipe aqui na transmissão, acho que voltou agora. O que você configura nele? Você configura basicamente regras de porta e protocolo, origem e destino, a lá o deny. Então, regras básicas de firewall na camada de rede. Então, eu tenho aqui à esquerda o local onde eu configuro as regras de entrada. Então, toda vez que eu tenho esse objeto aplicado na minha rede, ou na minha subnet, ou na minha placa de rede, e eu recebo conexão externa a esse meu objeto, e eu tenho essa camada aqui aplicada, ele vai responder a essas redes aqui, vai respeitar essa lista de regras. Se essa minha máquina iniciar uma conexão de saída, ele vai respeitar essa outra lista de regras aqui. Uma vez que eu crio esse objeto, eu defino aqui à esquerda em quais placas de rede que eu vou aplicar esse objeto. Então, eu posso aplicar essa regra diretamente nas placas de rede, ou eu posso, né, fazer melhor que isso, aplicar essas regras diretamente nas subnets.
que é o mais recomendado. Você pode também aplicar nos dois lugares ao mesmo tempo, mas aí fica mais complicado você gerenciar possíveis problemas de conflito. Eu posso ter uma regra na placa de rede, posso ter uma regra no subnet, aí eu quero abrir alguma porta, vou ter que abrir nas duas, então confunde um pouco a gestão. Você pode sim habilitar nos dois lugares ao mesmo tempo, mas pelo menos eu costumo recomendar que você aplique apenas na camada de rede e você use um outro recurso bem interessante para você aplicar essa regra em específicos ou em placas de rede específicas. Eu vou depois comentar para vocês que recurso é esse. Então, pegando esse meu grupo aqui, essa minha regra de file inicial, eu vou só acertar aqui a exibição dela. Isso, está ótimo aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho, por padrão, essas 3 regras aqui de baixo. Assim que eu crio um NSG, ele já cria essas 3 padrão para mim, de definir o que essas minhas máquinas vão respeitar em termos de conexão de entrada. Depois eu tenho as 3 regras básicas da conexão de saída. E que regra que eu coloquei aqui? Eu coloquei 4 regras. Primeira, e aqui eu tenho o nome dela e também tem a esquerda a prioridade. Né? Quanto menor a prioridade, numericamente, maior, primeiro que ele vai processar essa minha regra. Ele vai seguir isso de maneira ordenada. Então, começa com as regras de cima e, por último, as regras de baixo. Qual que é a nossa recomendação? Na última regra, deny all, para que você possa, de fato, explicitar quais comunicações você quer, de fato, que aconteça. Qualquer coisa fora isso, você dropa esse pacote. Então, no meu primeiro caso aqui, o que eu coloquei de regra? Como é uma regra de entrada, então, quando entrar nessas máquinas que estão aplicadas essa regra, requisições na porta 8443, via TCP, eu posso também escolher depois outro protocolo, não importa a origem, eu quero permitir que esse pacote chegue para esse grupo de máquinas. Então, esse recurso aqui é chamado Application Security Group. Então, para que você não tenha que ficar colocando aqui IPs individuais, você pode previamente criar esse objeto grupo, é basicamente um metadado, e em cada máquina virtual que você quer que ele ingresse nesse grupo, você vai lá e marca essa flag. Eu quero que essa máquina virtual 1, na NIC 1, ela faça parte desse grupo de aplicações. Depois eu mostro onde é que isso é configurado. Fazendo isso, não importa em qual segmento que essa máquina reside. Se essa configuração for aplicada em todos os meus segmentos, ele vai ter uma regra única que vai estar mandando pacote para essas máquinas, não importa em qual segmento. Então, um jeito interessante de você poder aplicar regras básicas de comunicação para máquinas que eventualmente estão em redes distintas ou que estão em segmento de rede compartilhado com outras máquinas, com outros papéis, que não teria sentido você abrir essa porta para outras máquinas também. Então, é um recurso bem interessante e também pouco utilizado. Então, quando essa combinação der match, qual que é a ação? Permita que esse pacote, de fato, entre nessas placas de rede. Próxima regra. Quando houver uma entrada da porta 22, TCP, vindo desta origem apenas para este destino, Então, que máquina que é essa? É aquela minha máquina 1, que eu tenho IP público nela. Então, por mais que eu tenha colocado IP público na máquina, ela respeita essas regras que eu apliquei na minha camada de rede. Então, da forma como está aqui, ele só vai receber SSH se o IP público de quem está acessando essa máquina estiver nesse barramento. Eu poderia colocar aqui um barra 32? Poderia. Só que como seria meu próprio IP público, eu não queria deixar exposto nesse início aqui. Então, vocês têm aí 255 IPs para você poder tentar achar qual que é o meu. Mas, de fato, é a regra que eu coloquei para evitar que outras máquinas possam fazer SSH para essa minha máquina aqui de maneira indevida. Então, esse é o mínimo que eu faria para poder garantir essa restrição do SSH. Tem jeito melhor de fazer isso? Tem. Eu posso usar o Bastion Host para isso, que ele tenha outros meios de comunicação. Eu posso usar o Secret Center lá com o nosso recurso de Just-in-Time Access, que ele abre a porta e fecha por um intervalo de tempo, que a gente vai cobrir isso futuramente. Aqui é mais, de fato, o básico, a fundação desses conceitos de rede para vocês. Aí eu coloquei também uma liberação para que qualquer SSH entre essas minhas máquinas, não importa a origem para qualquer destino, ele permita que isso aconteça, por isso que eu consegui fazer SSH para as demais máquinas, e eu só permiti o ping interno se o destino for a máquina 1, 10334. Então, se eu estiver na máquina 2 e pingar a máquina 1, o ping funciona. Se eu estiver na máquina 3 e pingar a máquina 1, o ping funciona. Se eu estou na máquina 1 e pingar as demais máquinas, o ping não funciona porque a regra não está explícita aqui. E como é que eu sei que os demais processos vão ser bloqueados? Porque eu coloquei uma regra aqui embaixo, como última prioridade das que eu configuro, deny all para qualquer outro tipo de comunicação. Então, eu coloco uma regra restritiva no final da lista, da que eu configuro, as de baixo estão por sistema,
e em cima eu coloco as regras que eu quero, de fato, permitir a comunicação de maneira bem explícita. Eu posso também inverter, é mais questão de controle de redes de vocês. E aqui em Outbound, eu tenho as regras de saída. Então, quando a minha máquina iniciar a comunicação com o mundo externo, quais regras que ele vai respeitar. Então, por padrão, qualquer saída de rede para as máquinas da minha rede, ele vai permitir, qualquer saída de comunicação para a internet, ele vai permitir, e o resto ele bloqueia. Então, está bem liberada essa regra aqui de comunicação. O que você pode fazer? Você pode colocar uma regra nova aqui, de outbound. Então, quando for qualquer máquina da minha rede, qualquer porta, para a service tag internet, qualquer porta também, qualquer protocolo, então deny. Então, se eu aplicar essa regra aqui, eu vou automaticamente bloquear a saída de internet de toda a minha rede. Todas as máquinas que estão nessa rede que está essa regra aplicada também. Então, é um jeito bem bruto, mas bem garantido que, de fato, o bloqueio ele foi aplicado. Então, não vou aplicar essa regra aqui por enquanto, senão ele vai prejudicar aqui as demonstrações. E eu posso aplicar essa regra, como eu disse, na NIC ou na subnet. Então, basicamente, é isso que você tem aqui. Aí tem aquele objeto que eu mostrei para vocês, que é o Application Security Group, que ele está aqui. Então, é um objeto bem simples. Eu crio o objeto, eu dou o nome e não faço mais nada com ele. É simplesmente um metadado, um grupo. Onde é que ele é configurado? Eu abro as minhas máquinas virtuais que eu quero configurar, por exemplo, a VM02. Eu venho aqui Networking. Daí eu venho aqui, tá vendo que tem as abas que mostram o NSG aplicado para entrada, saída. Eu venho aqui Application Security Group e eu escolho em qual grupo que essa minha placa, essa máquina, essa placa de rede vai fazer parte. Feito isso, quando bater aquele teste de acesso, se para esta configuração está liberado a 443, ele vai permitir que a conexão chegue até essa máquina. Caso contrário, pelas regras que eu apliquei, ele vai negar. Como é que a gente mostra isso funcionando? Eu vou aqui da máquina 1, que é essa máquina aqui, eu vou fazer aqui um curl para a máquina 02. Recebeu, deixou o pacote chegar, então ele consegue receber esse pacote. Se eu colocar na 03, também recebeu. Importante, se eu, da máquina 1, chamar a própria máquina 1 para saber se ela consegue carregar o serviço web que está nela, né, o estado disso, também funciona porque as três estão com o serviço web habilitado. No entanto, se eu chegar aqui, entrar na máquina 2, então agora eu chavei, fiz um shift para a máquina 2, eu quero da máquina 2 acessar a máquina 3, fazendo curl, para ver se eu consigo Então, da máquina 2 eu consigo falar com a máquina 3. No entanto, se eu da máquina 2 quiser falar com a máquina 1, não consegue. Por quê? Na minha regra de comunicação, eu só permito receber conexões 8443 daquelas máquinas que fazem parte do Application Security Group, que eu defini que são as máquinas 2 e as máquinas 3. Não importa em qual segmento que essa máquina fique, ele vai ter essa regra sempre respeitada. Quer ter um ponto que eu não comentei, que é importante? Você pode, a qualquer momento, pegar essa placa de rede aqui e mover para outro segmento de rede. Basta que você desligue a máquina, dê um desalocate nessa máquina, depois que essa máquina for desalocada, eu pego essa NIC e posso mover para cá. Então, se eu estou movendo essa NIC entre subnets e a regra está aplicada no Application Security Group, ela vai também ser respeitada porque a regra está aplicada naquele grupo de máquinas. Então, não importa em segmento que aquela máquina existe, essa regra vai ser perseguida também. O que eu não posso é desligar uma máquina, pegar essa NIC aqui e associar em outro objeto VNet. Isso não pode ser feito. Eu preciso recriar a máquina e eu posso recriar a máquina usando a mesma NIC e o mesmo disco de SO e dados, então eu não perco nada dela, mas aí eu tenho que recriar uma metadado máquina para que ela possa nascer em uma outra VNet. Então eu não consigo ter duas coisas. Eu não consigo ter uma máquina em duas VNets diferentes, ela tem que estar em subnets da mesmo objeto VNet, e eu não consigo mover uma máquina de uma VNet 1 para a VNet 2, eu preciso recriar esse objeto máquina sem perder dado algum. Mas para movimentar a NIC entre os segmentos, basta desligar a máquina, colocar a NIC em outro segmento, ligar a máquina, boom, ela moveu de local e vai estar sujeita às regras daquele segmento que você criou. Que é comum, eu já vi alguns clientes fazer o seguinte, dá para o time de TI ou para o time de aplicações direito de criar máquinas em uma subnet de staging, para ela poder fazer os testes, e quando a máquina está pronta, entra o time de TI, desliga a máquina, move para o segmento correto, por exemplo, DMZ, liga a máquina e a máquina apareceu na rede correta, para você poder dar uma certa liberdade para um time criar máquinas numa rede segura, depois alguém move a máquina para a rede de fato devida e o serviço passa a funcionar. Então, são
acertos que você consegue ter para dar liberdade para as pessoas sem, de fato, colocar em risco a segurança da sua empresa. E aí, o que falta mostrar para vocês aqui, desse grupo que eu separei, é o seguinte: como é que eu vejo na placa de rede também as regras aplicadas a ela também, que é um ponto muito importante. Eu mostrei para vocês como é que vocês veem as rotas que são aplicadas na máquina, agora falta mostrar as regras de segurança aplicadas na máquina também. Então, eu volto aqui no objeto placa de rede, eu tenho lá as rotas efetivas, e eu tenho aqui os conjuntos de regras de segurança efetivos também nessa minha placa de rede. Quando eu clico nessa máquina aqui, nessa NIC, ele também faz uma varredura para saber o que está chegando aqui até mim, não importa como que foi aplicada a regra, e mostra, eu, NIC, ao fazer conexão de saída ou receber conexão de entrada, eu vou respeitar essas regras aqui. Acabou. Então, não importa como você fez a configuração, é isso que te importa, o que chega na placa de rede. Então, nesse meu caso aqui, o que eu tenho para a parte de entrada? E notem que aparece aqui de um jeito diferente do que apareceu na minha configuração, porque aqui ele expande a regra com endereços de IPs absolutos. Então, lá na configuração eu coloquei alguns nomes, algumas tags. Aqui ele abre isso com números de fato. Você vê, de fato, as regras que são aplicadas. Então, se eu der um zoom aqui, o que você enxerga? Que quando, né, o procedimento que eu estou colocando aqui, vier requisições de entrada desse faixa de IPs, que é meu IP público, meu faixa onde eu estou nesse momento alocado, de qualquer porta da 065.535, para esse destino, lá eu coloquei 10334. Como ele fica IP único na regra, ele traduz para 10334/32, que é minha master de IPs. Para a porta 22, TCP permite. Então, o que ele pegou? Pegou aquela regra que eu defini, e aqui ele explode os endereços para você, de fato, ver quais números que estão envolvidos nesse caso aqui. O que é bem interessante, quando eu vejo aqui aquela regra, que é para Virtual Network. Então, o que eu falei para vocês, o que é o Virtual Network? É qualquer rede, né, qualquer segmento que faz parte da rede onde essa máquina reside. Ali é só um apelido. Quando eu aplico a regra na placa de rede, ela sabe quais blocos de IPs que, de fato, ele vai considerar no momento de tomar essa decisão. Então, se eu venho aqui e clico nesse cara, ele expande aqui em cima, à direita, quais são, de fato, essas faixas. Então, se eu vou lá na minha rede, colocar um bloco a mais e salvar, e puxar um novo extrato, ele vai aparecer esse bloco aqui também. Ele vai populando isso dinamicamente. Então, o que é interessante aqui? Eu criei uma rede com dois segmentos, com dois blocos, a 10.3 e a 192.168. No entanto, ele mostra aqui para mim um bloco a mais que eu não coloquei. Né? Que bloco é esse? Aqui é o endereço de IP reservado pela Microsoft. Então, é um IP que é usado para N serviços. Então, por exemplo, quando essa máquina aqui ela não tem DNS customizado, vai usar o DNS da Microsoft, ela vai chamar o DNS por esse número aqui. Então, também mostra o sinal de vida. Ela tem algumas configurações interessantes que estão por trás desse serviço. Então, é de fato um IP que você não pode utilizar. É um IP, de fato, um dos poucos que você tem que deixar só do lado da Microsoft, porque as marcas usam isso diariamente. E, por conta disso, quando você aplica essa regra, ele também considera esse IP como membro da sua rede local para que ele possa ser acessado sempre que necessário. Também é um caso importante, quando você vai trabalhar com load balancer, a gente vai cobrir isso para as próximas sessões, que quando o load balancer faz um teste de health probe nas minhas máquinas virtuais, a origem desse teste vem desse IP também. Então, se você coloca um firewall e você bloqueia a entrada desse IP, esse 168, ele vai falhar o health probe e daí vai dizer que essa máquina não está saudável. A gente vai descobrir isso na hora que for falar de balancer em outras sessões. Mas só é importante você ver que eu aplico regras no meu ambiente de rede, mas é importante abrir a placa de rede e, de fato, ver como que as regras explodem aqui para você ver se tem algum problema que está acontecendo, que porventura está bloqueando um pacote ou não do seu ambiente. Então, a parte de entrada está aqui e também a parte de saída está aqui também. Então, se eu coloco na parte de saída, ele vai te mostrar quando esta placa de rede falar com o mundo externo, ela pode receber qualquer um desses IPs de saída aqui. Ela pode, aliás, falar com qualquer um desses IPs de saída, que são todos IPs aqui da internet. Então, é assim que ele define que ela pode falar com a internet de fato, ela traz todos esses prefixos aqui para, de fato, cobrir toda a internet. No caso, vai estar com uma regra allow. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para o meu desenho. Acredito que não faltou falar mais nada. Então, acho que deu para a gente cobrir, de fato, todos os principais objetos que foram cobertos definidos nessa agenda. Então, tanto o objeto rede como um todo e as suas segmentações,
Depois que eu coloco uma NIC nesse subnet, como que as NICs falam entre si internamente e também com o mundo externo, seja com IP público direto nessa NIC, seja com o NatGate na subnet, para poder garantir que a saída da internet ocorra sempre para esse IP que você definiu, para esse bloco de IPs que você definiu, ou usando o NatGate aleatório da Microsoft, que não custa nada, e você tem essa facilidade para a comunicação externa. E como é que você também garante uma segurança mínima de comunicação tanto interna entre as máquinas desses segmentos de rede, aplicado na subnet ou na NIC, quanto comunicação também de saída para o seu mundo exterior via Network Security Group e o Application Security Group para poder agrupar máquinas que podem estar em qualquer segmento, mas as regras vão perseguir essas máquinas, não importa onde elas estejam dentro da sua VNet, onde a regra foi aplicada. Então, conseguimos cobrir, acho que o assunto certamente dentro desses 60 minutos. Não sei se o time de moderadores tem alguma questão interessante que queira compartilhar aqui por áudio para nós, para poder ter alguma resposta ao vivo. Então, eu vi que foram aqui 28 ou 30 perguntas que foram já respondidas, está aumentando o número de perguntas respondidas. Então, essa é a proposta. Aproveite também o chat, a gente vai ficar mais uns tempos aqui no chat para poder responder algumas perguntas que, porventura, não foram possíveis responder, nem do que eu mostrei para vocês aqui agora, nem que foi respondido pelo chat ao vivo. E também aproveite para poder também questionar alguns assuntos que podem aparecer em sessões futuras. Então, o que eu tinha comentado aqui com os moderadores? Todas as perguntas sobre recursos do Azure não cobertos nessa primeira sessão, a gente vai, claro, trabalhar nas sessões posteriores. Os assuntos que fazem sentido para esse contexto aqui, eles devem já ter respondido as perguntas para vocês, senão a gente fica mais uns instantes e faz essas respostas. Lembrando que a gravação da sessão inteira vai ficar disponível para vocês. Ao término aqui, a gente faz a publicação disso no YouTube, pega o link e republica no mesmo link que vocês usaram para poder entrar na sessão ao vivo. Então, vai levar questão de algumas horas, talvez, para que isso aconteça. A gente avisa depois que o vídeo foi publicado, para que você possa rever o conteúdo, ver com mais detalhe alguma tela, dar um zoom, dar uma pausa, mandar para os seus colegas de trabalho, e aproveita esse canal, tanto do chat quanto da própria rede social, do LinkedIn, para poder mandar para a gente dúvidas, perguntas, sugestões, para que a gente possa considerar nas próximas sessões e cobrir esse assunto da maneira que a gente quer, que é uma maneira bem corporativa, e, portanto, por isso que a gente está usando só o LinkedIn como plataforma de divulgação, para evitar aí, pessoas com desejos pessoais. O foco aqui, de fato, são nossos clientes e os nossos parceiros. Então, se não houver mais nenhuma pergunta aqui dos moderadores, agradeço muito a participação de vocês nesse evento ao vivo e nos vemos nas próximas sessões, às quintas-feiras, às 10 da manhã, salvo aí futuros feriados, mas a gente vai manter uma frequência para que você consiga ter um slot na agenda já pré-definido para poder participar, quando possível, desses nossos papos aqui ao vivo. Então, obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana.